Vai ano e vem ano e jogadores novos entram na liga. Alguns com uma expectativa nas alturas e outros que ninguém espera nada. Uns surpreendem e outros não. E o melhor novato de cada ano recebe o prêmio que todos eles mais almejam, o prêmio de novato do ano, uma das conquistas individuais mais desejadas por qualquer jogador. Mas você se lembra os 10 últimos novatos do ano? Em 2014 o escolhido foi Michael Carter-Williams, desbancando jogadores como Giannis Antetokounmpo, por exemplo. Ele teve um ano muito bom com os Sixers e conseguiu seu lugar no time mesmo no ano de novato. Mas surpreendentemente ele não conseguiu ser consistente e evoluir, como esperado para qualquer jogador. Com algumas atuações bizonhas ele foi perdendo espaço no time até que finalmente foi trocado dos Sixers. Ele rodou por 5 outros times ao longo desses anos, tendo jogado a última temporada pelo Orlando Magic. Atualmente ele está sem time e esperando por um contrato. O novato do ano da temporada 14-15 foi Andrew Wiggins, prêmio esse que ele ganhou jogando pelo Timberwolves. O Wiggins, que foi a primeira escolha do draft, já dava sinais que seria um bom jogador. E no seu primeiro ano de NBA, ele fez por merecer o troféu de novato do ano. No entanto, muitas pessoas dizem que ele era só um jogador decente enquanto ele era jogador do Wolves, que foi somente no Warriors que ele despontou. O que eu concordo, ele foi peça fundamental na trajetória rumo ao título da temporada 21-22, e ele continua no Warriors. O Karl Anthony Towns foi o próximo vencedor, com o Timberwolves, desbancando caras como o D'Angelo Russell e o Devin Booker, por exemplo. O Towns é um jogador que eu gosto muito e eu acredito que ele ainda não mostrou para que veio. O potencial dele para ser uma superestrela existe. A pergunta que fica é que se ele vai conseguir suprir as expectativas dos fãs que estão pacientes com ele há quase 10 anos. Eu espero que isso aconteça na temporada 23-24 e ele continua no Wolves até hoje. Na temporada 16-17 o nome é um pouco diferente. Malcolm Brogdon foi o vencedor, quando jogava pelo Bucks. Brogdon é o típico jogador que todo time vencedor precisa. Pouca mídia e muita bola. Ele já vem entregando muito basquete desde o seu primeiro ano na liga. E também foi peça muito importante daquele time do Celtics que chegou nas finais. O Brogdon faz o serviço sujo sem reclamar, além de ser um cara que sabe exatamente o que fazer em quadra. E ele ainda joga em Boston pelo Celtics. O campeão do prêmio da temporada 17-18 foi o Ben Simmons, vestindo a camisa dos Sixers. O que aconteceu com o Simmons é uma coisa sem explicação. Literalmente ele era cotado para ser o próximo LeBron James, um puta defensor e um puta jogador atlético. E ele conseguiu mostrar isso nos primeiros anos em Filadélfia. O grande problema dele, na minha visão, tá na mentalidade. O psicológico do Simmons parece ser o que atrasa ele. Impossível você ser um jogador bom e do nada se tornar um bagre que não consegue marcar 10 pontos por jogo. Simplesmente isso não me entra na cabeça. Espero que ele volte a ser o que foi um dia pro bem do esporte. Atualmente ele joga no Nets. Em 18-19, o escolhido foi um dos melhores jogadores da atual NBA, Luka Doncic. Ele foi vencedor do novato do ano pelo Dallas Mavericks. Pra mim, ele é top 3 de melhores jogadores da NBA. A única coisa que falta pra ele é uma trajetória vitoriosa nos playoffs. Eu acho que a culpa nem é tanto dele, e sim do Dallas que só montou o time de mendigo pra jogar ao lado dele. Ele ainda continua jogando no Dallas, obviamente, porque ninguém vai querer se desfazer de um talento como ele. Na temporada 19-20 tivemos um sniper americano, o Ja Morant. O Ja, sem dúvida, é um dos maiores talentos da geração. O atleticismo dele é uma parada que não se vê em praticamente ninguém. Um cara não tão alto que consegue voar por cima dos adversários. O Ja Morant é entretenimento puro. O problema dele é querer ser o que não é. Esses problemas extra-quadra ofuscaram totalmente a temporada insana que ele teve. E o pior é que ele é o único culpado por isso. Ele ainda joga no Memphis Grizzlies. O LaMelo Ball foi o novato do ano de 19-20, jogando pelo Hornets. O LaMelo Ball talvez seja o melhor passador da geração. Um maluco de qualidade no passe que surpreenderia até o Magic Johnson. O grande problema do LaMelo é o mesmo tipo de problema que assombra o irmão dele, as lesões. Eu não tenho dúvida que ele saudável teria conseguido mais vitórias pro Hornets e talvez tivesse convencido o Jordan a ficar com o time. Mas eu também entendo o Jordan, ninguém quer ficar relacionado a esse time horrível do Hornets. Mas voltando a falar do LaMelo, se ele conseguir se manter saudável e continuar dando essas fagulhas de grandiosidade, sai da frente. Ele ainda continua no Hornets. Na temporada 21-21 foi a vez de outro jogador também de muita qualidade e pouca mídia, o Scott Barnes. O Barnes é o tipo de jogador que você pode contar para fazer o que você precisa, e apesar de ser tão novo, ele parece ser um cara muito centrado e muito focado. Com certeza, com mais anos na liga, ele vai se consolidar ainda mais. Quem sabe não ajuda o Raptors a trazer outro título. E o último vencedor do troféu de novato do ano foi Paolo Banchero. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá jogando pela seleção americana na Copa do Mundo FIBA. Isso é um feito para poucos. O Paulo conseguiu mostrar muito bem para o mundo na sua primeira temporada que ele pode ser o jogador que o Magic precisa para dar um passo adiante.
Ele, ao lado de jogadores com um pouco mais de qualidade, já conseguiria muito mais vitórias. Outro cara que eu sou absolutamente fã, principalmente por acompanhar ele desde os tempos de Duke. Esse mano tem tudo pra dar certo e também ser uma estrela. E você vai ser um cara 5 estrelas se acessar a 10bet e começar a fazer suas apostas aproveitando todas essas promoções que a 10bet está disponibilizando. A 10bet tem promoções ativas a todo momento, free bet, cashback, ofertas especiais para jogos, enfim. Entra agora na 10bet e vai aproveitar as odds e as variedades em esportes. Confie em mim que você não vai se arrepender. E aposta com responsabilidade, hein? E sabe quem também foi novato do ano? Allen Iverson. Mas esse não foi só novato do ano, foi MVP e muitas vezes All-Star. Ele também não era um tipo de pessoa de personalidade fraca, por isso já rolou muita treta com ele. Clica nesse vídeo aí da sua tela que eu te conto algumas.